Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos meditar hoje está no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, que diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. O salmista está dizendo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus nos deu. Deus deu a terra aos homens, vai lá e domina sobre ela. Interessante que, olhando para esse texto, vem de uma história de um dos maiores pregadores que já houve nessa terra, chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi um dos maiores evangelistas que houve no século XIX. Porém, mais de 100 anos após a sua morte, o seu exemplo de fé, a sua prática do evangelho, ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. E ele conta uma história que eu acho sensacional. Um belo dia ele foi na casa de uma senhora que estava no estado terminal, e ela morava numa casa simples, estava numa cama simples. Ele foi até a casa dessa mulher para orar por ela. E ele observou que do lado da cama dela havia um quadro. Porém, ele foi lá, orou por essa mulher, com a maior fé do mundo, mas ao final da oração, ele perguntou para aquela senhora: por que a senhora vive nesse estado? E a senhora respondeu para ele: porque foi a vida que Deus me deu. E ele perguntou para ela: aquele quadro que está na parede, que quadro é aquele? Ela disse o seguinte: essa é uma folha que o ex-patrão me deu, e eu achei tão bonita essa folha que resolvi colocar num quadro e deixar ali. E aí o Charles Spurgeon diz para ela: você sabia que aquela folha, aquele quadro é um testamento que o seu ex-patrão deixou para você? Ali ele está dando terras, ele está dando fazenda, ele está dando riqueza para você. Ou seja, e você está vivendo nessa situação? Ou seja, aquela mulher está vivendo naquela miséria, vivendo naquele estado, praticamente morrendo ali naquele lugar. E ela tinha riquezas, tinham bens, tinham tudo que tinham oferecido a ela. E ela não tinha noção do que estava acontecendo. E aí, após essa oração, poucos dias depois, diz que aquela mulher veio a falecer. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu querido? É que na Bíblia há 33 mil versículos. E desses 33 mil versículos, há 8 mil promessas que o Senhor deixou na palavra dele que pertence a nós. Por isso que eu li o texto de Salmos, capítulo 115, versículo 16, que diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Ou seja, nós temos mais de 8 mil promessas disponíveis na Bíblia para dominar, para pegar ela e tomar posse, e não pegamos. Quais são as promessas que Deus tem dado para você e você não tem tomado posse dela? Quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida e você não tem tomado posse dela? Quais são as promessas que já foi confiado a você e você não pegou porque você não entendeu ainda? Você está com a Bíblia na mão e você ainda não entendeu que dentro desses 33 mil versículos há 8 mil promessas que você tem o direito de tomar posse e não toma. Está nas tuas mãos, você está lendo a palavra, não está entendendo e não está compreendendo. Aquela mulher, ela tinha uma desculpa que ela não sabia ler, ela só achou bonita e colocou num quadro. Mas você tem uma Bíblia que você sabe ler e você não entende o que Deus está falando para você. E você não está entendendo a promessa que Deus está deixando para você. Então, meu irmão, minha irmã, toma posse dessas promessas agora. Eu quero orar para que Deus derrame bênção e derrame promessas e que faça abrir os seus olhos para enxergar, para entender isso que Ele tem deixado para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Ajude-nos, Senhor, a enxergar as bênçãos dos céus que o Senhor tem deixado nas Escrituras, ó Pai. Senhor, por isso eu peço até perdão, ó Pai, pelas nossas ignorâncias. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas
dificuldade de entender a Tua palavra. Muitas vezes não entendemos a Tua palavra, lemos e não compreendemos e não entendemos na profundidade daquilo que o Senhor tem para nós. Ô Pai, nos dá essa revelação mesmo, nos dá esse entendimento, Senhor, nos dá essa clareza, para que possamos ter as convicções, ó Pai, entender as convicções, ó Pai, daquilo que está escrito na Tua palavra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos homens para que nós fôssemos lá e dominasse a terra. Para que nós fôssemos lá e dominasse e tomasse posse de todas as bênçãos dos céus. Pai, no nome de Jesus, abra os olhos, Senhor, abre os olhos do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa meditação. Que essa pessoa, Pai, possa tomar posse das bênçãos do Senhor. Que essa pessoa, Pai, possa entender e compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem deixado para os filhos. Porque nós somos os Teus filhos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e compreender quais são essas promessas. Ajude-nos, ó Pai, a entender e compreender quais são as promessas que o Senhor tem deixado para nós, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, tem pessoas que neste momento, ó Pai, estão sofrendo, ó Pai. Estão sofrendo enfermas, estão sofrendo com dificuldade financeira, estão sofrendo pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual, mas não estão compreendendo essas 8.000 promessas, ó Pai, que o Senhor tem deixado para elas. Abre os olhos, ó Pai, abre a mente dessa pessoa, Deus, para que ela possa entender quais são essas promessas, quais são as bênçãos que o Senhor tem deixado para nós, ó Pai, no nome de Jesus. Para isso te peço, Senhor, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre as nossas vidas, ó Pai, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem deixado para nós, ó Pai. Eu declaro, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo essa oração, ela possa tomar posse das promessas que o Senhor tem deixado para ela, Pai. Que ela possa agarrar e tomar posse dessa promessa mesmo, Pai. No nome de Jesus, realiza, Senhor. Realiza a Tua vontade, realiza o Teu querer, realiza, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para essa pessoa mesmo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.